Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Cota do Polícia e Perícia. Aqui nós aceleramos a sua aprovação. Falaremos no dia de hoje a respeito do processo penal e a prisão temporária. Vamos lá? Se trata da Lei 7960 de 89, em que há uma prisão cautelar, ou seja, que se busca elementos para que se configure aquele crime o qual está sendo investigado. Ele decorre de uma fase pré-processual, ou seja, antes da ação penal. Então, dessa fase pré-processual da prisão cautelar que nós temos, vamos aqui com o apontador, a prisão cautelar, a fase pré-processual, com o fim de assegurar o resultado útil da investigação. Bem por isso, como nos trouxe o STF, essa prisão ela serve somente e durante o inquérito, para colher esses elementos informativos e elucidar a autoria e a materialidade. Decreta-se então durante a fase da investigação criminal. Outro fim que tem da nossa lei é no inciso 3º, que nos traz um rol taxativo dos crimes, os quais apresentam-se na nossa lei. Somente tendo esses crimes da Lei 7960 é que, por fim, podemos representar pela prisão temporária. Ou seja, a prisão temporária ela só abrange os crimes deste rol taxativo. O prazo para que ela seja cumprida é de 5 dias do acautelamento da pessoa. Excepcionalmente, pode-se prorrogar por mais 5 dias. Entretanto, há uma exceção quanto aos crimes hediondos e equiparáveis, os chamados 3Ts, tráfico, terrorismo, tortura, em que pode-se acautelar essa pessoa por 30 dias, bem como, excepcionalmente, por outros 30. O entendimento que eu trouxe aos senhores do STF na ADI 4109, bem como na 3360, é do seu cabimento. O cabimento é do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ou seja, o fumus comissi delicti é a fumaça do crime, é a participação da pessoa com os elementos, suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum libertatis, ele se retrata no perigo de aquela pessoa estar solta e destruir elementos de prova ou elementos informativos. Então, trazemos que para que ocorra a prisão temporária, deve-se perquirir as fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, justificadas por fatos novos ou contemporâneos, elementos que sejam atuais, bem como essa prisão ela deve ser adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. Adequada à gravidade concreta do crime já se apresenta nesse rol taxativo. Vocês vão ver que o princípio da lesividade se apresenta no inciso 3º com todos aqueles crimes de grande monta. E, por último, se não seja suficiente a imposição de outras medidas cautelares, ou seja, como bem se apresenta, a última ratio é a prisão, por isso, primeiro se resguarda a liberdade da pessoa, e, em último caso, se acautela, para que se colha, como nos traz essa lei, a nossa lei temporária, da prisão temporária, 7960, que se acautele essa pessoa. A lei 7960, de 89, traz esses crimes como eu bem trouxe aos senhores, do inciso 3º. Quais crimes eles são? Homicídio doloso, sequestro e cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, substância alimentícia e medicinal, genocídio, tráfico de drogas, associação criminosa, crimes contra o sistema financeiro e crimes previstos na lei de terrorismo. Ah, professor, e tudo isso cai? Cai. Infelizmente, temos que decorar todo esse inciso 3º, tá bom? Vamos lá, eu trouxe também aos senhores os principais artigos dessa lei. Em seu artigo 2º, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.
terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. E no seu parágrafo 4º-A, o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, estabelecida no caput desse artigo, bem como um dia em que o preso deverá ser libertado. Vamos lá para a questão de prova. Vamos ver se a gente está afiado? Em relação à prisão temporária, assinale a alternativa correta. A. O mandado de prisão temporária conterá o período de sua duração e o dia em que o preso deverá ser solto. É bem isso que deve constar no mandado de prisão temporária, para informar o preso a respeito dos seus direitos. Ele deve conter o período de sua duração e o dia em que o preso deverá ser solto. B. É admitida a decretação da prisão temporária no caso de cometimento de crimes cuja pena é de reclusão? Não. Como bem vimos, é só aqueles presentes no inciso 3º da própria lei. C. O prazo de duração da prisão temporária é fixo, de 5 dias improrrogáveis? Não, nós vimos que é 5 dias com caráter excepcional de prorrogação de mais 5 dias. D. É cabível a decretação da prisão temporária no curso do inquérito ou da ação? Nós tratamos no início da nossa aula que apenas é cabível o cabimento dela no curso do inquérito policial. E a letra E. O juiz pode decretar a prisão temporária de ofício? Não, sempre por representação da autoridade policial ou por requerimento do Ministério Público. Por isso, findamos a nossa aula. Aqui, nós aceleramos a sua aprovação. Um abraço.